Oi, pessoal, estamos aí de volta, dando continuidade ao nosso bimestre. Hoje nós vamos falar sobre surrealismo. Para quem está com a apostila, pode acompanhar aí a partir da página 9. Então, esse capítulo vamos falar sobre o surrealismo, imagem, inconsciente e sonho, e, num segundo tema, sobre o teatro da crueldade. Então, o surrealismo surgiu a partir das propostas dadaístas de romper com a representação da realidade, acrescido da pesquisa surrealista sobre o inconsciente e o automatismo. O surreal se construiu muitas vezes de elementos presentes na realidade, utilizados em composições não realistas, que articulavam com atmosferas oníricas. Em outros casos, como o artista Juan Miró, o surrealismo assume formas imaginárias. Isso é muito importante, viu, pessoal? Então, o surrealismo assume formas imaginárias. Em algumas obras, dialogam com a abstração, com o inexistente, né? Que observações sobre as formas, cores, composições e temas podemos fazer, então, da obra do Juan Miró, aí na página de vocês, na 9. A gente pode olhar a pintura, né? Caracol, Mulher, Flor e Estrela, de Juan Miró, Olho sobre a Tela. Então, aqui ele traz aí, a gente pode ter essa percepção das cores, né? É importante que a gente observe aí essas figuras abstratas. O dadaísmo deixou um legado essencial para os movimentos posteriores, como o surrealismo. Vários artistas dadaístas como Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst, entre outros, migraram para as pesquisas propostas pelos surrealistas, que se estruturavam na ruptura com a representação fiel da realidade. André Breton, poeta e escritor francês, definiu o significado de surrealismo no manifesto publicado em 1924 e em 1925 realizou-se então a primeira exposição de arte surrealista. Os surrealistas retomaram questões simbólicas de movimentos passados e herdaram a irreverência e desacralização da obra de arte do dadaísmo. Desculpa. A proposta, então, do surrealismo era ir além do realismo, trabalhar a total libertação das imagens do inconsciente, buscar o irracional para expressar verdades ocultas, aquelas que não se alcançam por meio da lógica, independentemente do controle da razão ou então da vontade. Expressar a contradição entre a realidade e o onírico. Os estudos da psicanálise desenvolvidos por Freud também influenciaram os artistas do surrealismo. As obras surrealistas fazem do universo onírico seu principal cenário, criando composições com elementos da realidade em construções inusitadas. A imagem figurativa no surrealismo é distorcida da forma original, em busca de deslocamentos, de absurdos e de novas possibilidades. Então a gente não tem nada concreto, a gente não consegue identificar algumas vezes delas o que o artista está tentando representar, por causa desse deslocamento do real. O sonho e o pesadelo constroem a estética surreal, valorizando as manifestações inconscientes e criticando a racionalidade burguesa. Aqui a gente tem uma obra, Os Bárbaros, de Ernest. Olho sobre Cartão, feita em 1937.
Ernest integrou inicialmente o movimento dadaísta, depois de ter participado como soldado na Primeira Guerra Mundial. A realidade cruel da guerra, as atrocidades e sofrimentos vivenciados pelo artista marcaram profundamente sua expressão artística. A obra de Ernest apresenta figuras imaginárias, cenários que remetem a lembranças de sonhos ou pesadelos, rompendo com a representação idealizada da realidade apreciada pela classe, então, dominante. Ernest desenvolveu a frottage, friccionar em português, que consistia em uma técnica de automatismo na qual o artista colocava um suporte, papel, tecido fino, entre outros, sobre uma superfície e friccionava um giz ou lápis sobre ele, capturando então a textura da superfície. Aqui a gente pode observar, né, os bárbaros na representação. A gente identifica a silhueta, né, de como se fosse de pessoas que estivessem lutando, mas que não temos forma aí definida, uma mudança aí, né, a gente consegue observar que não é possível identificar esses seres. Magritte foi um importante artista surrealista que começou suas atividades no movimento a partir de 1927. Em suas obras, ele criava jogos usando as imagens, os títulos, como forma de brincar com a percepção e o olhar do espectador. O retrato de Magritte, olhos sobre tela, aí vocês podem observar, o realismo na representação dos objetos e a transformação da relação do espectador com a pintura, depois de identificar um olho no meio do prato. Então, a gente pode identificar aqui um olho, né? Então, é essa transformação do original, que seria um prato, uma mesa montada, mas ele traz aí essa relação, né, de representação aí do objeto aqui, né, nessa imagem, um olho, como se a gente olhasse para ela, mas ela estivesse olhando para nós, né? O realismo de suas figuras contrasta com o paradoxo de suas composições surreais. O que aparentemente parece, à primeira vista, ser uma pintura de observação, ao ser apreciado com maior atenção, surpreende pela característica fantasiosa. Suas criações exigem que o espectador esteja atento para perceber as ilusões imagéticas e as construções metafóricas dos títulos. Marc Chagall foi um artista que transitou entre influências de vários movimentos artísticos, mas a característica fantasiosa de suas obras o aproximou do surrealismo. O universo de sua infância, na Rússia, se misturou com as tradições religiosas judaicas, imagens e figuras do folclore de seu povo e a própria imaginação. Chagall não recriou memórias, mas transformou vários elementos de sua vivência em cenas surreais. Suas pinturas apresentam um lirismo próprio nos tons únicos de azul, na música tocada por bodes ao violino e nos casais que flutuam pela paisagem. Amantes entre lavandas, aí uma tela feita sobre óleo, né? Um óleo sobre tela, perdão, em 1930, também aí composta do realismo, né? Uma obra aí que nos remete ao surrealismo. Aqui a gente tem como se fosse um vaso, uma floreira e um casal aqui de namorados, né? Deitados sobre essas flores. O realismo, então, de Dalí, Salvador Dalí. Essa é uma obra, cá entre nós, que eu aprecio muito, gosto muito dela. Já até trabalhei em palestras colocando para que
o público pudesse refletir sobre. Então, Salvador Dalí é um artista surrealista mais conhecido. É um dos mais conhecidos. Sua personalidade e suas ideias extravagantes marcaram a sua trajetória, assim como sua inquietação e a intensa produção artística. Essa obra, então, Persistência da Memória, Óleo sobre Tela, de 1931. A gente tem aqui, né, essa impressão, temos aqui um relógio derretendo. Então, é essa impressão que ele nos dá que o tempo está passando, e isso daí vai até o relógio, né, vai derretendo. Era um artista inovador, contestador, observador das sutilezas da arte e dos movimentos humanos. Os sonhos e as alucinações vividas se transformaram em obras e influenciaram a sua forma de viver. Dalí estudou a obra do psicanalista Freud, trazendo para suas criações que mesclam sonhos e pesadelos e representações simbólicas que relacionam com os estudos psicanalíticos. O imaginário se une às figuras da realidade para a construção de cenas irreais e também perturbadoras. O artista brasileiro Ismael Neri é um dos representantes do surrealismo no Brasil. A última fase da sua pintura foi marcada por influências surrealistas após o contato com André Breton e Marc Chagall, durante sua estada em Paris, França. Antes do surrealismo, a obra de Neri dialogava com a monocromia e a geometrização das formas. A partir então das influências surrealistas, a pintura do artista retoma a figuração, criando composições irreais com o corpo como principal tema de investigação e de desvinculação do real. Então aqui a gente tem o retrato de Adalgisa, de Ismael Neri, né, um artista nacional, que aí até então dialogava, né, antes do surrealismo, com a monocromia, utilizava mais um tom de cor em suas telas, e a geometrização das formas. E com a sua influência surrealista, então, ele retoma a figuração, criando composições irreais com corpo desvinculado do real, né? Que a gente pode observar a Adalgisa, que o corpo está aí bem desvinculado do que a gente imagina uma pessoa, uma mulher. Miró nasceu em 1893 em Barcelona. Sua origem foi fundamental para as obras que criou. Os primeiros desenhos datam de 1901, quando tinha apenas 8 anos. Ao frequentar a Escola de Belas Artes, recusou tudo que não significasse criação viva e era avesso ao academicismo. Em 1909, já evidenciava nas suas obras o gosto pelo moderno, e elas revelam o uso de materiais variados, grande liberdade formal, cores fortes e formas inusitadas. Os personagens e as formas criados por Miró aproximam-se da espontaneidade expressiva das crianças. Então isso aproxima e nos remete, né, à infância. São desenhos aí que remetem às garatujas de quando éramos pequenos, né? A utilização das cores, a gente pode observar, pintar todo o elemento com apenas uma cor. Então, Acrobatas no Jardim da Noite, de Juan Miró. Litografia, 1948. E o surrealismo feminino é um tema da nossa próxima aula. Vou voltar aqui para mim. Atividade para esta aula, página 13. Escolha uma das obras surrealistas no capítulo e faça um desenho de observação. Selecione o material que desejar. Então, vocês vão poder utilizar aí
atividade, para fazer essa atividade, qual das imagens, qual dos artistas vocês mais se identificaram e fazer esta atividade, tá? Depois, na página 14, também tem interpretando, que temos aí 2 atividades que vocês também vão fazer aí em relação ao artista Magritte, tá? Tem a obra A Traição das Imagens, que isto não é um cachimbo, então gostaria que vocês observassem e respondessem aí, registrassem as observações. E depois fizessem também no caderno a atividade 2. Combinado? Essas atividades, então, ficam para a semana que vem. E não esqueçam de concluir as atividades. E conforme forem concluindo, vão me enviando, vão mandando foto, vão entregando na escola. Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Nos vemos a semana que vem. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp. Até mais!